Mancini, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória, parabéns pelo 100º jogo. Hoje tudo diferente do que aconteceu lá em Porto Alegre, né? Eu gostaria de saber de você, 13 jogadores, se eu não estiver errado, você perdeu para esse jogo 13 jogadores. E aí, você monta uma equipe e teve o seu dedo nessa vitória. Muitas das vezes a gente diz o seguinte: o treinador fez uma substituição e não deu certo, acabou que não veio a vitória, mas teve o seu dedo nessa vitória porque armou um time e conseguiu segurar o time do Corinthians. Eu gostaria que você falasse dessa vitória, do primeiro tempo, do segundo tempo e de como foi o pensamento para poder montar a equipe com tantos desfalques. Boa noite a todos. Olha, não foi fácil a nossa as últimas 24 horas, em função de que nós sabíamos que nós já não teríamos alguns atletas suspensos. Aí do jogo do Internacional para cá, alguns outros atletas sentiram lesões e foram saindo e se juntaram a outros que já estavam no departamento médico. E a gente teve dificuldade, não somente porque era o Corinthians do outro lado, mas para montar a equipe, porque eu não tinha, por exemplo, lateral direito, né? E o Matheus fez uma grande partida, era o cara que na base havia jogado mais do que o Rodriguinho, mais do que o Samuel, que está lesionado inclusive, né? E a opção por ele foi acertada, né? Volto a dizer, ele fez um belo jogo, assim como toda a equipe. E quando você tem que defender alguma coisa, defender a sua casa, a sua família, e você usa as armas da melhor maneira possível. E eu tentei não inventar muito, fazer um sistema defensivo bem agrupado, um meio campo que fosse marcador e que tivesse potência física, e 2 atacantes à frente que me dariam a possibilidade de brigar e de segurar um pouco a bola. Não surtiu tanto efeito no primeiro tempo, acho que o América fez um bom primeiro tempo. O jogo foi muito parelho, de duas equipes de posse de bola. Nós não vimos hoje lances de velocidade, a não ser quando fizemos as alterações, tanto eu de um lado, Luxemburgo do outro. Aí sim a nossa equipe passou a ter um pouquinho mais de velocidade na frente, e quando ele fez as últimas substituições também, né? A entrada do Pedrinho acabou dando uma cara diferente à sua equipe, mas até então era uma equipe de posse de bola. E nós sabíamos que se nós fechássemos bem o centro do campo, dando ao Corinthians a opção de jogar pelas beiradas, a gente não teria muita surpresa, já que o meio-campo do Corinthians não tinha o Renato Augusto, que entrou no final do jogo e que começou a gerar um pouco de dificuldade, porque é um atleta diferenciado. Então eu acho que a diferença do primeiro para o segundo tempo foi um pouco mais de velocidade. O América voltou ali com 15, 20 minutos com 2 substituições um pouco diferentes com os 2 atacantes e passou a ter mais oportunidades no jogo. Mas foi um jogo de xadrez. Nós esperávamos por isso, a estratégia montada foi exatamente para que o América segurasse o Corinthians e que tivesse uma vez ou outra uma possibilidade, e numa dessas a gente saiu na frente. E aí com as substituições a equipe foi melhorando mais ainda, chegou ao segundo gol e venceu uma partida duríssima, não só porque era o Corinthians do outro lado, não só porque tinha o Luxemburgo, que é um estrategista também, e que a gente fica muito contente dele ter retornado ao futebol, porque ele tem uma história belíssima, mas também fruto, logicamente, do empenho dos atletas, porque você montar uma equipe de ontem para hoje, chegar aqui no vestiário, ver que a equipe do Corinthians vinha com mais um zagueiro, nós tivemos que fazer uma palestra no hotel e refazer a palestra dentro do vestiário, mas todos os atletas entenderam, e aí o número de 100 jogos aqui acaba pesando, porque esse grupo de jogadores já está comigo há bastante tempo. A gente tem várias maneiras de fazer a marcação e eles rapidamente entenderam, e acho que esse foi um ponto favorável na partida para a gente. Boa noite, Mancini.